Qual foi o último livro que você leu? Pela primeira vez no Brasil, a gente tem uma população que não lê maior do que a população que lê. E desde adolescente, o meu sonho sempre foi ser escritor. Eu comecei a escrever quando eu tinha 14 e tô com 31 e sigo escrevendo. Nunca me tornei nenhum escritor famoso, nunca cheguei lá. Mas nunca deixei de escrever só pelo fato de não ganhar dinheiro com isso. Até porque eu vejo a escrita como uma necessidade. Mas depois que eu vi essa notícia, depois que eu vi essa quantidade de pessoas que não leem no Brasil, eu fiquei lembrando de como eu era contra os best-sellers quando eu era mais novo. Eu tinha uma birra, porque a maior parte dos best-sellers são livros que contam histórias e tudo mais, mas são livros que não te fazem pensar muito. Mas hoje em dia eu vejo que o importante é ler. Seja lá o que você possa ler, mas o importante é ler. Não deixar isso morrer. É muito triste saber que a gente tem uma população gigantesca que não tem esse hábito da leitura, que não pega um livro para ler, seja qual tema for. Porque quando a gente deixa de ler e vive só focado em vídeos, não consegue mais ter atenção dedicada ali a meia hora, 40 minutos, uma hora de leitura, a gente acaba também deixando morrer o nosso pensamento crítico. E também, de quebra, a gente acaba se tornando menos criativo, reduzindo cada vez mais o nosso vocabulário e limitando cada vez mais a nossa construção de novas ideias. Então, independentemente, hoje em dia a minha visão é essa. Não importa o que você vai ler. O importante é que você leia. Pelo menos leia. E isso faz muito bem para nós. Não tem como ter uma vida legal, uma mente em ordem e um futuro melhor sem a leitura. A gente precisa retomar esse hábito. A gente precisa desligar um pouco as telas e voltar a ler. Principalmente ter esse contato com o livro físico, que a gente se obriga a sentar, abrir o livro e focar a nossa atenção naquele momento. Porque quando a gente lê no computador, no tablet ou no celular, a gente tem muita distração. E a gente vai acabar caindo em tentação ali de abrir uma outra aba, ou de responder uma mensagem, ou de ver um vídeo, ou de sei lá o que, responder um e-mail, fazer qualquer coisa. Mas se a gente está com um livro físico na mão, a gente não tem essa opção. A gente só tem aquele material e pronto. E a gente se força, se obriga a virar as páginas. Aí, de linha em linha, parágrafo em parágrafo, página por página, e conseguir manter a atenção ali pelo tempo que precisa para conseguir concluir aquela leitura. E isso faz muito bem para o nosso cérebro. Isso faz muito bem para nossa alma também. Isso faz bem para tudo que envolve o nosso intelecto e um pouco também daquilo que envolve o nosso espírito. Pois como que a gente vai melhorar e como que a gente vai conseguir fazer coisas novas se o nosso repertório não muda? Se a gente só se limita a assistir vídeos e ouvir músicas e muitas vezes ouvir sempre as mesmas músicas ainda e consumir o mesmo tipo de conteúdo, porque o algoritmo quer que a gente fique preso ali, que a gente fique consumindo aquilo que a gente demonstrou interesse, que a gente continue na mesma linha de raciocínio e a gente se isole numa bolha. Mas quanto mais a gente lê, mais chance a gente tem de desenvolver esse pensamento crítico e de conseguir ver as várias nuances da realidade. Não ser aquela pessoa bitolada que é fanática por um assunto e não consegue sair daquilo. A gente precisa entender que a história tem mais de um lado e a gente precisa entender que a opinião da outra pessoa, ela não é um pretexto pra gente começar uma guerra, seja física
ou ideológica. Muito pelo contrário, a opinião da outra pessoa é um convite para um debate, um verdadeiro debate, uma troca de ideias, uma troca de informações. E se a gente não está disposto a passar por isso, a gente sempre vai repetir as mesmas coisas. A gente sempre vai ter o mesmo pensamento. E a gente nunca vai conseguir melhorar 1 milímetro. A gente nunca vai conseguir melhorar 1%. Então, a leitura, além de ajudar na nossa atenção, no nosso vocabulário, na nossa expressão de ideias, ainda vai fazer com que a gente veja o outro lado. Veja o que a outra pessoa viveu. E também entenda, ou pelo menos esteja aberta para entender o outro pensamento, a oposição, aquilo que a outra pessoa tem de visão de mundo que você não tem. É só assim que a gente consegue criar um diálogo honesto, é só assim que a gente consegue um dia, quem sabe, mudar a situação política, é só assim que a gente consegue, quem sabe, também reduzir a criminalidade, reduzir as guerras, porque se a gente continua nesse extremismo o tempo todo e só o meu lado tá certo, só o meu lado sabe o que faz, só o meu lado presta, a gente vai continuar em conflito o resto da vida. E isso não vai chegar a lugar nenhum, isso não vai ajudar a gente em nada, muito pelo contrário, só vai trazer destruição, caos, morte, medo e uma vida de aflição, uma vida de agonia. Mas quando a gente se permite a ouvir o outro lado, a ler o outro lado, a entender o outro lado, as coisas podem, não estou afirmando que vão, mas podem melhorar. E a leitura é isso, é você dedicar o teu tempo para ler a mente da outra pessoa. E muitas vezes essa pessoa já deixou de existir faz muito tempo, porque a arte tem esse misticismo de fazer com que a vida humana seja prolongada. A gente consegue viver por mais tempo por meio da nossa arte. A gente consegue estar aqui, nesse mundo, mesmo depois que essa carcaça física já deixou de existir. E a arte permite isso. Permite essa ideia meio abstrata de um prolongamento. E a leitura é a chave para abrir esses novos universos, para a gente ter contato com outras visões, com o passado também, para a gente conseguir entender melhor o que aconteceu com o mundo, o que as pessoas sentiam antigamente, como era a vida delas, o que mudou. Tudo isso pode ajudar a gente, pode ajudar a nossa vida, facilitar a nossa vida hoje e pode fazer com que a gente evite alguns erros no futuro também. Então, leia. Independentemente do que você vai ler, leia. Coloque sementinhas de ideias para fazer com que elas cresçam e façam que você tenha uma nova percepção das coisas. Melhore o seu vocabulário, melhore a sua visão de mundo, melhore a sua vida. A leitura é fundamental para um bom desenvolvimento, para um amadurecimento. E quanto mais a gente se expõe a visões que são diferentes da nossa, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada mesmo. E quanto mais a gente se permite aprender, mais a gente entende também o outro. E menos a gente se coloca como donos da verdade. E mais a gente se coloca como eterno aprendiz. E é isso que a gente precisa. Como diz a música, aquela música antiga. Vamos ser esse eterno aprendiz. Vamos aprender com os outros. Vamos aprender com os nossos erros. Vamos aprender com o nosso passado. Mas vamos aprender. E vamos ler. É o que tem. É o único jeito que a gente vai conseguir melhorar um pouquinho que seja. E fazer com que a sociedade volte a pensar. Porque a gente está muito dependente só de vídeos e de coisas rápidas. Inteligência artificial que faz o trabalho para nós. A gente não escreve mais, a gente não lê mais, a gente não pensa mais. A gente está virando o quê? A gente está perdendo nossa essência humana. A criatividade. A gente está perdendo tudo que tem de belo. E daqui a pouco, sei lá o que vai acontecer. Mas não é um futuro legal. Então a gente precisa disso. A gente precisa retomar o hábito da leitura.
E não adianta falar que livro é caro, sei lá o quê, porque uma garrafa de uísque custa muito mais do que um livro. Uma caixa de cerveja custa mais ou menos o mesmo preço. Então, é desculpa. E é desculpa esfarrapada. A gente pode sim ler. A gente pode voltar a ter um país com pessoas que pensam, um país com pessoas que são dedicadas à leitura e também à criação. E eu pretendo morrer escrevendo. E eu não tô te pedindo pra virar escritor, não tô te pedindo pra virar um rato de biblioteca, não tô te pedindo pra ser um intelectual. Tô falando só pra começar a ler. Uma página por dia. Já tá bom nesse começo. Depois você vai ganhando gosto pela leitura e quando você vê, você tá matando um livro por semana. E daí depois você vai começar a ir mais a fundo e vai descobrir todo esse universo que a gente tem da filosofia, da literatura, da psicologia e vai começar a se sentir acolhido e abraçado por essas mentes criativas e incríveis que deixaram legado e deixaram livros maravilhosos que a gente precisa redescobrir e voltar a ler. Então, fica de tarefa de casa para que essa semana você leia, nem que seja uma página por dia, mas volte a ler, e principalmente o livro físico. Até a próxima, valeu!